Bom, um outro autor muito importante, né, para a gente entender esse papel do leitor e como ele se modifica, né, bastante a partir dessas teorias, é o Iser, né, o Wolfgang Iser. Ele tem um texto que eu vou comentar aqui um pouquinho nesse slide, de 1978, ou seja, já final, né, do século XX, quase nos anos 80, que se chama justamente o ato de leitura, o ato da leitura, né, uma teoria do efeito estético. Então, é nesse momento aqui que, a partir, né, principalmente, claro, a partir daqueles filósofos que eu comentei, né, da fenomenologia, a partir de toda uma mudança de paradigmas que foram, né, aparecendo aí ao longo do século XX, o Iser, de certa forma, vai concretizar toda uma nova visão da literatura e da interpretação, né, em torno principalmente dessa ideia de que a leitura é um ato, né, como eu falei alguns slides aí para trás. Então, para ele, o texto não é uma coisa pronta, acabada, né? Ele é uma estrutura potencial, ou seja, ele é um campo de possibilidades, né, que é concretizado pelo leitor a partir do momento em que ele lê, né? Então, é durante a leitura que esse texto, de certa forma, é atualizado, né, ou ele é concretizado. Então, a princípio, ele é apenas uma potencialidade, né, que é concretizada no momento da leitura e, evidentemente, a partir de uma série de atitudes, né, de uma série de atos e ações e movimentos do leitor, né? Um leitor que carrega uma série de normas com ele, né, de expectativas, como o Yao já tinha percebido, expectativas em relação ao texto, mas expectativas também em relação ao mundo, a toda uma série de questões, né, de valores principalmente. É um leitor que carrega uma série de experiências, ou não carrega, se for um leitor muito jovem, por exemplo, um leitor inexperiente em relação a várias questões da vida, que também influenciam, né, a forma de você ler aspectos das vidas ficcionais, das vidas literárias. Então, essas experiências extraliterárias dos leitores afetam, né, ou modificam substancialmente a forma como ele lê, a forma como ele entende determinadas questões e tal, tá? Por exemplo, a gente se manter no exemplo ali da Madame Bovary, né? Os leitores da época não entenderam, porque eles, né, tinham toda uma carga moral em cima não só da traição, né, da infidelidade conjugal, que até hoje é uma questão, é um tabu, mas principalmente em torno do desejo feminino. Como assim uma mulher não está satisfeita com o seu casamento e sente desejo por outros homens, né? Isso era inadmissível na época, justamente por causa, né, de uma carga, toda uma carga de valores e toda uma visão de mundo bastante moralista, bastante burguesa, muito católica também, etc. e tal, daquela sociedade que recebeu aquele texto, tá? Então, se o texto é uma estrutura potencial, como se fosse uma semente, né? Uma semente que só brota, digamos assim, quando ela está na terra do leitor, tá? Como se o leitor fosse a terra, a água e a luz, digamos assim, que faz nascer essa semente, né? Então, o texto nada mais é do que uma semente que vai ser brotada ou que vai se tornar viva nas mãos do leitor. É mais ou menos isso aí, né? Então, o texto é uma potencialidade, algo que pode vir a ser alguma coisa, ou pode não vir a ser nada se esse leitor for uma terra infértil, por exemplo, tá? Então, e é claro que isso aí eu estou simplificando bastante, porque na verdade a cada leitura de um mesmo leitor, por exemplo, essa concretização é feita de maneiras diferentes, porque os valores do leitor, as experiências dele, todas as normas e regras e leis que regem a vida desse leitor, elas se modificam, né, ao longo do tempo. A gente não permanece sempre igual, muito pelo contrário, né? A cada dia praticamente, talvez até a cada minuto, né, a forma como a gente vê o mundo vai se modificando, né, vai se transformando a partir das experiências que a gente tem, né, a menos que a pessoa fique sempre parada, não tenha experiência nenhuma, né, fica olhando para o nada o tempo todo. Essa pessoa talvez não mude muito, mas mesmo essa pessoa pode, né,
pensando e olhando para o nada, avançar em algumas questões, retroceder em outras. Quando eu falo em mudança, não significa que a pessoa vá sempre evoluir. Ela pode retroceder, né? Ela pode ficar mais preconceituosa ao longo do tempo, ela pode ficar mais rígida, ela pode ficar mais chata, ela pode ficar mais teimosa, e isso tudo pode afetar a forma como ela lê, né? Mas ela pode melhorar também, ou pode melhorar em alguns aspectos, piorar em outros, enfim. O fato é que a gente se transforma, não necessariamente melhorando ou piorando de uma maneira geral, né? Mas melhorando em algumas coisas, piorando em outras, se mantendo mais ou menos igual em outras e por aí vai, né? Então, para o Weiser, a oscilação entre aquela potencialidade do texto, o potencial dele, e aquilo que o leitor concretiza, vai mudar a cada leitura. E é claro que também depende muito do texto essa potencialidade. Tem textos que têm uma potencialidade menor, né? Então são textos, digamos, um pouco mais simples, eles são capazes de virar talvez uma samambaia, mas não vão virar uma sequoia, por exemplo, né? Então são sementes, digamos, que vão se transformar às vezes numa planta rasteira, mas não vão virar, por exemplo, uma floresta, sei lá, né? Expandindo um pouco a metáfora. Então tem textos cujo potencial é imenso e às vezes o leitor não dá conta desse potencial todo, concretiza apenas algumas coisas desse potencial, tá? E vice-versa, né? Às vezes tem textos que são, digamos, mais pobres, ou cujo potencial é limitado, né? Mas um leitor mais experiente, um leitor sagaz e tal, ele pode tirar daquele texto muita coisa, né? Aquele clássico tirar leite de pedra, digamos assim. Então, isso a cada leitura, sempre no tempo presente, como eu já comentei em algum momento aqui da aula, né? Então, a cada leitura, no tempo presente da leitura, o leitor vai, à medida que lê, né? Porque é uma coisa lenta, leitura é um processo lento, à medida que ele vai lendo durante aquelas horas, minutos, às vezes dias, às vezes meses, né? Então ele vai levar muito tempo lendo um texto e vai levar também muito tempo concretizando as potencialidades daquele texto. Portanto, o significado, que a gente chama de significado, né? Para o Weiser, é muito mais do que uma simples revelação de uma verdade, né? Esse conceito está muito mais em torno de um processo, na verdade. O significado é um processo, né, de ajuste, de revisões, de traduções, de expectativas que acontecem ao longo da leitura, durante o presente da leitura, que pode durar dias, meses, anos, né? Então, o significado é conquistado, digamos assim, ou vamos dizer melhor, ele é construído numa relação dialética com o texto. É como se eu fosse brigando com o texto ali, ou brincando, como vocês acharem melhor, né? Se o texto for muito difícil para mim, se ele tiver realmente uma potencialidade que não tá, que eu não consigo alcançar, eu vou brigar muito com ele e às vezes eu vou até rejeitá-lo. Eu não vou ler isso, não estou dando conta e tal, né? É como se eu estivesse brigando, por exemplo, num ringue, né? Com um lutador muito maior do que eu, e eu vou perder, às vezes eu desisto da luta, né? Antes de ganhar, eu já saio fora, né? Ou vice-versa, né? Eu posso entrar no ringue imensa, né? E o leitor, o texto, né? O autor, aquele texto, aquela potencialidade daquele texto é muito pequena, muito reduzida, então é como se fosse ali, eu sou uma jogadora hábil, exímia, forte e tal, e eu tô lutando contra um oponente franzino, que não tem muitas técnicas de jogo, etc. E tal. Então, percebam que eu já estou falando um pouco nessa ideia de jogo do texto, né? O texto é como se fosse um ringue mesmo, ou um campo de batalha, né? Ou um tabuleiro de xadrez, onde de um lado eu tenho o texto com o autor por trás dele, né? E do outro lado eu tenho o leitor. Então, o leitor, de certa forma, vai concretizando ao longo da leitura esse significado, ele vai ajustando o significado a partir de tudo que ele tem, que ele carrega com ele, né? E, portanto, a experiência da leitura vai variar, claro, né, de acordo com as experiências vividas pelo leitor. Inclusive, as experiências de leitura, né? Quanto mais você lê, inclusive textos de um mesmo autor, por exemplo, mais você consegue entender como ele joga, perceber como ele joga, perceber as estratégias dele, perceber quais são as sutilezas, quais são as recorrências, como ele se repete, como determinados temas são importantes para ele, etc. Então, as experiências aqui, experiências de vida,
claro, né? Mas também experiências de leitura. Então, experiências de vida, por exemplo, né? Se vocês forem ler um livro como A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mann, que é um livro sobre a velhice, né? Sobre um senhor que perdeu a esposa e aí o filho dele coloca ele no asilo e tal. Então, é um livro sobre a velhice, sobre a solidão da velhice, sobre esse isolamento no asilo, etc e tal. O leitor jovem, né, às vezes justamente por não ter tido essa experiência, pode estranhar muito, pode achar, né, pode não entender de fato, assim, pode entender racionalmente, mas não muito emotivamente, né? Ao fato que às vezes também talvez um leitor jovem, mas que tenha tido um pai, ou que tenha um pai ou uma mãe, né, ou um tio, um avô, no asilo, por exemplo, e visita muito esse lugar, pode ser que ele tenha uma experiência de vida que ajude ele, de certa forma, a compreender esse texto melhor, né? Então, para o Weiser, por causa disso tudo, né, o crítico, que seria aquele leitor profissional, ele não é aquele que dá a verdade sobre o texto, que revela como um texto deve ser lido. O que ele vai fazer é examinar os efeitos que um texto pode ter sobre o leitor, ou seja, ele vai examinar essas potencialidades e dizer assim, olha, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, ele pode fazer aquilo outro. É claro que esses efeitos também, eles têm a ver com uma série de circunstâncias, tanto do leitor quanto das próprias potencialidades do texto, né? Então, se o crítico tenta ver, por exemplo, se um texto tem mais ou menos potencial, por exemplo, de mudança de paradigma, né, ou de quebra de expectativas, etc. e tal, isso vai depender muito de quem está lendo esse texto, em que momento, em que época histórica, dentro de que cultura, né, se é uma cultura muito fechada, mais aberta, enfim. Há uma série de coisas aí, né, ou de questões, né, que afetam, uma série de circunstâncias, né, praticamente tudo afeta um processo de leitura, né, ou se não tudo, muita coisa, né, então é por isso que mais para frente também o Weiser vai aprofundar essas questões, essas reflexões e vai escrever um texto aí, em 79, né, chamado Jogo do Texto, onde ele vai esmiuçar, né, todas essas relações entre o autor, o texto e o leitor, né? Todos esses efeitos, né, ou pelo menos boa parte deles, né? Ele vai é como se ele mergulhasse ali nesse processo de leitura, né? E tentando sempre ver quais são todas as atividades, né? Todas as dinâmicas, todos os processos que acontecem ali no interior daquele fenômeno, né, que é a leitura. Inclusive, né, isso dá para entender um pouco por que essas teorias vieram da fenomenologia, né? Então, entendendo aí a leitura como um fenômeno complexo, sutil, cheio de nuances, né? E cheio também e afetado pelas mais variadas circunstâncias, né? Então, nesse texto especificamente, que também é um texto paradigmático, né, um texto muito importante para essas teorias, né, e para esse modo de ver a literatura, a leitura, etc., né, o que o Weiser vai fazer é chamar a leitura, né, de performance. Ele vai observar esse aspecto performático, performativo, que atravessa essa relação entre o autor, o texto e o leitor, né? Então ele vê a leitura como um processo em andamento, que está sempre sendo construído, sempre se constituindo, né? É como se fosse sempre um gerúndio, né? É um processo que está sempre se fazendo, ele está sempre indo, se concretizando, se formando, se transformando e tal. E justamente por ele estar em andamento, ele produz sempre algo novo, né, do que havia antes. Então, esse sentido, né, que era inexistente, né, no texto fixo, no texto lá imóvel, no papel, ele é construído, né, no momento presente da leitura, como eu falei, e ele está sempre sendo construído. É interessante, por exemplo, que a leitura não acaba quando você acaba o texto, né? Se o texto é muito bom, né, normalmente o que acontece é que você fica pensando nele depois de um tempo, às vezes semanas, né,
depois, você volta em uma frase ou outra, você retorna sobre o texto tentando entender. Então você continua processando, né? Às vezes lembra de uma coisa tempos depois, né? E aquilo que você lembra ou entende, você, tá, era isso, era aquilo, né? Às vezes você entende um texto bastante tempo depois, né? Como às vezes a gente entende uma piada, por exemplo, muito difícil, ou que está um pouco além da nossa capacidade de compreensão, assim, às vezes você entende a piada alguns minutos depois, às vezes até no dia seguinte, fala, olha, agora eu entendi, né? Porque depende de uma série de circunstâncias. Então, esse sentido, ou sentido mais geral do texto, e se a gente pensar também que o sentido geral do texto é construído a partir de pequenos microsentidos, né? Ao longo de cada frase, de cada capítulo, de cada parte do texto. Então, esse processo é longo, complexo, ele está sempre se fazendo, porque às vezes, tempos depois, né, você pode lembrar de alguma coisa e completar ali um pouco aquele quebra-cabeça, né, ou resolver aquela jogada, digamos assim. Isso é bem comum de acontecer, inclusive com textos não literários, por exemplo, um filme, né? Um filme às vezes é muito bom, fica dias, né, na cabeça da gente, a gente lembrando, pensando nele. Às vezes você se lembra de algum outro filme que você viu e aí aquele outro filme que você viu ajuda, de certa forma, a entender, a compreender aquele filme atual, etc. e tal, né? Então, o texto para o Weiser, ele não é exatamente uma coisa, né? E para nenhuma teoria da recepção, ele não é uma coisa estanque, estática, né? Ele é um evento, ele é uma experiência, né? Então, ele não é exatamente algo que represente uma outra coisa. Então, esse texto representa isso ou representa aquilo. Não, porque cada jogador, né, ou cada leitor, né, porque ele entende muito o texto como jogo, a gente vai falar daqui a pouco, cada leitor vai ver ou vai entrar nessa experiência com armas diferentes, né, que são as suas experiências de vida, o seu arcabouço, né, de leituras e até de vocabulário, né? Então, cada leitor tem vamos chamar de repertório, né? Então, é como se ele chegasse no jogo, né, que é o texto, que o Weiser, o nome do texto já diz, né, o jogo do texto. Se o texto é um jogo, eu posso entrar nesse jogo com mais ou menos armas, né? Então, um leitor muito armado para aquela guerra, para aquele jogo, né, é justamente aquele leitor que já leu muito, ou que às vezes já leu muito daquele autor, ou já leu muito aquele gênero específico de texto, ou tem um vocabulário muito extenso, né? Ele tem ou tem muito conhecimento de mundo, ou já viajou muito, enfim, então depende muito do leitor, porque o leitor, tudo que o leitor já viu, já ouviu de música, de piada, tudo que ele já experimentou, né, tudo que ele já sentiu, todas as experiências que ele já teve, elas interferem no ato da leitura, ou nesse jogo da leitura, elas formam esse repertório, né, ou esse conjunto de instrumentos, de armas, ou enfim, de instâncias que ele vai usar para jogar melhor, né? É como se ele tivesse, como no jogo de RPG, por exemplo, ao invés dele ter uma arma, tipo um capacete que torna ele invisível, ou um cajado que faz com que ele suba mais rápido, aumente a velocidade dele, sei lá, algo assim, ele tem 3 ou 4 ou 5 ou 10 armas diferentes, né? Enquanto um outro, por exemplo, pode ter só 1 ou 2 artefatos, né, que ajudam ele a jogar. É mais ou menos isso. Então, ver o texto como jogo, né, esse conceito de jogo, ajuda, né, a entender o processo que acontece durante a leitura, né, porque é um conceito que consegue cobrir as operações que existem ali durante a leitura tomada como um processo, ou seja, durante essa representação literária, várias operações entram em andamento, nem vou entrar nessa dinâmica aqui, porque a aula ficaria muito extensa, né? Mas são várias, né? E o Weiser tenta esmiuçar cada uma dessas operações, ou cada uma dessas técnicas de jogada, cada uma dessas estratégias, né? Ele chama de estratégias, tentando mostrar que essa relação entre o autor, o texto e o leitor, né, que é aquela arquitetura toda que eu mostrei para vocês no início, né, essa estrutura da comunicação literária, toda ela, né, ela é
uma dinâmica, ela é um processo que está em andamento, como eu já falei, ela é uma dinâmica, ou seja, é algo que acontece ali, só acontece naquele jogo, tá? E sempre dá, esse processo, essa dinâmica sempre dá um resultado, como todo jogo, né? E o jogo pode ser, esse resultado pode ser ganhar do texto, perder do texto, né? Então ganha o texto, o autor e o texto ganham, ou ganha o leitor, por exemplo, ou então o jogo se mantém aberto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente é isso. O espaço do texto é tomado como um espaço de jogo. Então vocês podem pensar aí como um tabuleiro, né? Então o texto como um tabuleiro onde acontece ali um determinado jogo e o leitor é um dos jogadores, né? E o autor é o outro jogador, ou como um ringue, enfim, né? Qualquer jogo, como um campo de futebol, por exemplo, né? Então, pensar o texto como um jogo onde, mesmo que ele tenha regras explícitas, como no jogo de futebol, por exemplo, cada partida é única, cada partida é diferente, porque os jogadores vão fazer operações diferentes, né? Eles vão usar estratégias diferentes e tem o acaso também que entra em questão, né? Fazendo com que uma determinada estratégia funcione mais ou funcione menos, porque o outro jogador às vezes não conhece aquela estratégia ou conhece, enfim, né? São várias variáveis, essa que é a questão. Então é justamente por causa dessas várias variáveis, né, que o Weiser vai dizer que o resultado final do texto, ou o significado geral do texto para cada leitor, ele vai usar o conceito de suplemento para falar desse significado, né? Por que suplemento? Porque é uma coisa que não estava lá antes, é um a mais, é um acréscimo, né? Então, cada leitor que lê aquele texto, né, vai criar um significado dele particular e daquela leitura específica. Se ele lê de novo no dia seguinte, ele vai muito provavelmente gerar outros significados, ainda que sejam bem próximos, né? Mas já vai ser uma outra coisa, né? Talvez até um suplemento daquele suplemento que ele gerou no dia anterior, tá? Então, esse conceito de suplemento é interessante aqui porque o texto, o significado do texto não é mais algo que já estaria lá, né? Que estaria pronto, bastando que o leitor revelasse esse significado. Então é como se até esse momento, né, do pensamento humano, da teoria da literatura, se imaginava que o significado de um determinado texto ele tivesse sempre ali repousando, escondido no interior do texto, e o leitor simplesmente revela esse significado, ou desvela o significado, ou encontra o significado, né? É muito comum, por exemplo, a metáfora de chave de leitura, né? Então, determinados leitores, seriam os leitores profissionais, os críticos, teriam uma chave de leitura capaz de abrir aquele texto, né? Eu giro na fechadura a chave e o texto se revela inteiro para mim, né? O que o Weiser percebeu e outros teóricos da recepção é que esse significado do texto é um suplemento, é uma coisa a mais, né? Eu até tenho um significado que o autor mais ou menos imagina, pensando num leitor ideal e tal, né? Mas o leitor sempre vai estar um pouco aquém, um pouco além desse significado ideal, digamos assim, e esse significado é sempre engendrado ou criado, gerado a partir desse jogo, né? Durante mesmo, né? Durante essas jogadas, né? Então não há um significado prévio ao jogo, né? Ou até há, mas ele está lá na cabeça do autor e às vezes nem o próprio autor sabe exatamente o que ele estava esperando, né? Então assim, isso acaba um pouco com aquela ideia de intenção do autor. Claro que o autor tinha alguma intenção mais ou menos definida, mas é quase como se fosse um esboço, né? Então esse esboço é finalizado, concretizado já lá no leitor, né? Às vezes até de forma muito diferente do que o autor tinha pensado originalmente. Por isso que é muito comum você ver entrevistas de autores, né? Aí tem um leitor ou um crítico falando, mas o texto fala disso e disso, e o autor fala, nossa, mas eu nem pensei nisso, né? Então isso é muito comum. Por quê? Porque não há um significado prévio a esse jogo. Durante o jogo da leitura, o significado se concretiza, né?
Na verdade, não é um significado, né? São os significados, são vários significados para cada parte do texto, etc. e tal. Então, esse suplemento, esse algo a mais que vem, né, durante o jogo, no momento da leitura, ele, de acordo com o Iser, você tem 3 possibilidades mais ou menos definidas, né? Que seriam diferentes desempenhos desses jogadores durante a leitura, durante a recepção, né? Então, o texto, né, de acordo com o Iser, ele pode ser jogado para que se alcance a vitória, que seria o realmente estabelecer um significado a partir dele, um significado fechado, tipo, eu ganhei do texto, né? Ou para que eu mantenha, pode acontecer também do leitor decidir manter esse significado em aberto, né? Ou seja, eu vou manter o jogo livre, como se o jogo nunca acabasse. É claro que isso depende muito do leitor, depende muito do texto, né? Porque alguns textos permitem realmente essa abertura de jogadas, né? Porque eles não fecham as possibilidades de jogada, então a cada vez que você lê, você entende alguma coisa, ou você deixa em aberto, né? Tá um pouco próximo do que o Humberto Eco chamou de obra aberta, embora a obra aberta do Humberto Eco tenha um outro. É um pouco diferente, mas né, eu posso explicar na sexta-feira isso aí. Mas é mais ou menos a mesma ideia, quer dizer, ou eu mantenho esse jogo sempre sendo jogado, então eu nunca fecho, eu nunca finalizo a partida, né, digamos assim, ou eu ganho desse texto entendendo o texto, né, o que a maioria das pessoas gosta de fazer, né, eu leio, nossa, entendi tudo, etc e tal. Alguns leitores mais experientes já sabem que não é muito possível ganhar do texto, né, o que é possível fazer é mais ou menos entender quais são os jogados, qual foi a estratégia do autor, etc e tal, e acrescentar aí os seus suplementos de interpretação, de criação, né, de imaginação do texto, tá?